Olá, graça e paz, povo de Deus. Gente, nosso assunto de hoje está lá em Provérbios 28:13. Vai procurando aí na sua Bíblia, enquanto nós vamos louvar e depois nós vamos para a palavra, amém? Amém. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse Jesus, se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai nos abençoar, amém? Amém. Então, gente, Provérbios 28:13. Vamos orar então? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, consagramos este momento de palavra, de louvor a Ti, Senhor. Fala, Deus, fala por meio das Tuas Escrituras, fala por meio dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos toda pessoa que está olhando esta live, que a palavra de Deus chegue até você, que você possa ser limpo, purificado, ser exortado e abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, abra sua Bíblia lá em Provérbios 28:13. 28, capítulo 28, versículo 13. A palavra de hoje diz: quem esconde os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados
e os abandona. Amém? Então essa versão é uma versão mais simples aqui, né, gente? Tem uma outra versão que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. São duas versões diferentes, nós vamos uma versão mais simples para todo mundo entender, né? Para não ter que ficar pegando significado de palavrinhas, não é mesmo? Mas as duas versões dá para entender. Então, gente, hoje Deus me deu essa palavra, né? Um capítulo ali, um versículo bem curtinho, né? Mas que fala muita coisa para nós que somos cristãos, que estamos estudando a palavra de Deus. Hoje é Provérbios 28:13. Então, gente, Deus está te querendo dizer que quem esconde, né, os seus pecados, as suas transgressões, jamais vai ter sucesso na vida, jamais vai prosperar, não é mesmo? Que a palavra está nos dizendo é que nós devemos, diante de Deus, não diante dos homens, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, né? Nós orarmos, reconhecermos diante de Deus que estamos em pecado e nos arrepender, confessar, né? E isso não é diante do pastor, não é diante de mim, não é diante do teu irmão, isso é diante de Deus, né? E a palavra diz: quem esconde não terá sucesso na vida, porque não tem como nós prosperarmos, como Deus nos prosperar, fazer nós ter sucesso, se nós estamos em pecado. Porque o que é que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus é o pecado. Então, nós temos que resistir aos pratos que o inimigo oferece. Resistir, né? Não podemos estar levando uma vida de pecado. Ah, somos cristãos, aceitamos Jesus, eu estou na igreja, eu estou congregando, mas eu estou em pecado. Não, você precisa resistir tudo que o inimigo oferece, né? Para ter sucesso, mas não se trata somente de ter sucesso, né? E olha o que diz aqui: mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Então não é somente eu me arrepender, não é somente confessar, eu preciso também abandonar a prática do pecado, porque o pecado ele tem consequências, né? Não vai trazer vida para mim, não vai trazer prosperidade, não vai me trazer paz, ainda me mantém afastado de Deus. Deus está aqui, o ser humano está aqui e existe o pecado no meio, nos separando. Existe um abismo entre mim e Deus. Deus ele não vai ouvir as minhas orações, o meu clamor, né? Se eu estiver em pecado. Então, gente, tratemos de nos arrepender, de nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus e confessarmos tudo aquilo que estamos fazendo de errado, né? Analisarmos quais são as nossas fraquezas, aqueles pecados que a gente já tem como um animalzinho de estimação da gente. Eu peço perdão hoje, me arrependo hoje, mas amanhã eu volto a fazer. Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está dizendo: Deus terá misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Eu preciso pouco a pouco abandoná-los. Eu preciso abandonar os meus pecados. Eu não posso ficar praticando o pecado achando que ele é algo bom, porque ele não é algo bom. O pecado ele é enganoso e ele nos leva a uma escravidão espiritual. Nós ficamos presos em cadeias espirituais, as quais nos levam à morte. Lá em Romanos 6:23, Romanos vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte, né, gente? Então, algumas pessoas, elas estão dentro das igrejas, elas estão, né, indo aos cultos, dizendo-se serem cristãos, verdadeiros cristãos, mas elas não estão se alimentando da palavra, elas não estão praticando a palavra, e dia após dia elas permanecem praticando, fazendo práticas pecaminosas, né? Elas não estão se voltando para Deus, elas não estão mais firmes em Cristo, porque nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, nós temos que estar alimentando da palavra, buscando essa vida que Deus tem para dar para nós, uma vida em Cristo Jesus.
né? Então o pecado, ele nos convida para quê? Ele nos convida para a escravidão, né? Ele nos convida e nos leva para a morte, né? O pecado é a morte camuflada. É isso aí, gente, não tem outro caminho. Enquanto por meio de Jesus Cristo, ele nos convida para a vida eterna, entendeu? Então nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, Deus nos convida, Jesus nos convida para nós caminharmos para a vida eterna. E como nós vamos caminhar para a vida eterna? Abandonando o pecado, né? Ouvindo a voz de Deus, a obediência e a palavra de Deus. Obedecer a Deus e obedecer a palavra, o que está na Bíblia. Ler a Bíblia, praticar. Se a Bíblia diz que mentir é pecado, eu não vou mentir, porque isso me levará para a morte, né? Mas eu preciso todos os dias pedir perdão a Deus, pedir que o Espírito Santo traga à tona todo o pecado oculto e escondido, porque às vezes nós já pecamos tanto, nós estamos tantas vezes rescindindo, recaindo, levantando, caindo e levantando, que nós não entendemos mais o que é que está nos atacando, o que é que está nos afastando de Deus. Nós só sentimos que estamos frios, cada vez mais distantes de Deus, que Deus não está ouvindo as nossas orações. E realmente, se você está em pecado, Deus não está ouvindo. Ele não vai ter resposta desta oração. Então, deixa eu ler Romanos 6 aqui para vocês. Romanos 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viu que lindo esse versículo, gente? Então, para nós alcançarmos a vida eterna, nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus. Nós precisamos estar escolhendo ser obediente a Deus e ser obediente à sua palavra. Praticar, ler, praticar e ser obediente. Amém? Então, o que eu queria dizer para vocês é que vamos recapitular, né, o que o texto está querendo dizer para nós não esconder, para nós não encobrirmos os nossos pecados. Precisamos confessá-los para ter sucesso na nossa vida, para que Deus nos prospere em tudo aquilo que nós precisamos prosperar. Amém? E Deus terá misericórdia. Deus vai ter misericórdia daqueles que confessam seus pecados, né? E isso é todos os dias. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E não somente confessar. Além de confessar, você deve abandoná-los. Amém? Para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a misericórdia de Deus, ela venha sobre você, sobre a sua vida. Amém? Então, né? Não esconder, não encobrir nem o seu e nem uns da sua família, os que estão próximos a você. Ajude também, né? Que a Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros. Se puder confessar o seu amigo, o seu irmão, confesse. Mas que ninguém encubra, que ninguém esconda. Confesse a Deus. Não precisa ser para o seu amigo, não precisa ser para o seu pastor. Confesse para Deus. E reconheça que você tem fraquezas, né? E um conselho que toda vez que você sentir vontade de pecar, né, que você resista, porque nós vamos ter que resistir. O inimigo, ele fica em volta, ele fica bramando, ele fica nos sugerindo, nos oferecendo, né, e isso é uma tentação muito grande. Então, se você não sabe o que fazer, vai orar, clama a Deus, para Deus te dar força, para você se livrar desse pecado, para você não cair em pecado novamente, amém? Então, a Bíblia diz lá em Tiago 4:7, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, né? Então, essa palavra é um versículo curto, né? Mas ele diz muito, não é mesmo? Fala de obediência, nós obedecermos a Deus e resistirmos e enfrentarmos o inimigo. Porque eu vi uma vez um pastor dizendo assim, o diabo, ele tem o quê? Ele tem força, né? E Deus ele tem o quê? Deus, ele tem poder. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus poderoso. E muitas outras coisas.
Mas e a oração? O que a oração faz? A oração tem força. Então, gente, nós vamos vencer o inimigo, nós vamos vencer essa batalha contra o inimigo orando, né? Combater força com força, orando, através da nossa oração, que Deus vem e age com poder, que Deus quebra todo mal, que Deus quebra todo laço, que toda tentação não vai ser mais uma tentação para nós. Mas aqueles que já aceitaram Cristo Jesus, que têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, essa força ela vem de Jesus. Nós precisamos buscar força em Jesus. Não coloque na sua mente, você que é cristão, você tem que entender que existe vida sem pecado, que nós podemos levar uma vida santa. Nós podemos, porque a Bíblia diz, seja santo como Deus é santo, né? Seja santo como Ele é santo. Se a Bíblia fala isso, é porque nós podemos ser santos, nós podemos levar uma vida santa. Nós fomos chamados, nós fomos separados. E o que é ser separados? Separados para servir a Deus, para sermos verdadeiros cristãos, né? Então nós não precisamos viver em pecado. Isso é mentira do diabo, de que você precisa pecar, que você pode estar na igreja e você pode levar uma vida em pecado, que você pode estar pecando e você pode estar orando a Deus, pedindo que seja abençoado, pedindo para Deus te prosperar. Não, a palavra aqui está dizendo que você não vai ter sucesso se você estiver em pecado, né? Deus não vai. A Bíblia diz que o futuro que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para nós é um futuro de paz e prosperidade, né? Você como filho, você tem acesso a esta promessa. E queremos que vocês entendam que você como filho, você tem promessas sobre a sua vida, né? As promessas de Deus, elas vão se cumprir. E o filho vai ficar em casa, enquanto o pecado você é escravo dele. Você não tem herança. Você vai herdar os frutos do pecado, as consequências do pecado. E o salário qual é? A morte. Morte espiritual. Você vai ser um vivo morto, um zumbi andando por aí. Eu estou na igreja, eu trabalho na igreja, eu sirvo a Deus, eu faço isso, mas naquele momento fatídico, né? Você vai dizer, mas eu preguei, mas eu fiz a obra, eu expulsei demônios, mas Deus vai dizer, mas eu não te conheço, você não fez isso em nome do meu filho. Amém? Então o pecado é isso, o pecado traz uma separação. Algo muito triste, muito terrível para a vida de um cristão. Então nós precisamos sim resistir ao diabo. Resistir. Dizer, não, eu não quero o pecado, eu quero estar com Cristo, Cristo me fortalece, Cristo me dá força para me levar uma vida de obediência a Deus e obediência à palavra dele. Amém? Então, essa palavra era o que nós tínhamos para hoje, né? Que nós precisamos lutar contra o pecado. O pecado é algo que traz morte. O inimigo, ele só vem para roubar, para matar, para destruir, não é mesmo? Ele não nos traz paz, também não nos prospera. E nós precisamos confessar todos os dias os nossos pecados a Deus. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos louvar, tá? Eu espero que a palavra tenha sido luz para a vida de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Vamos orar então. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, que os teus filhos possam entender essa palavra de hoje, Senhor. Que o Senhor traz essa palavra somente para que eles saibam qual é a tua vontade. Que a tua vontade é que eles sejam livres de toda a escravidão, de todo o jugo que o pecado traz, Pai. Deus, que eles possam estar entendendo que eles precisam se confessar, se arrepender de todas as coisas erradas, dos caminhos errados que eles tomaram, Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o teu sangue, Jesus, teu poderoso sangue esteja sobre eles, limpando, purificando de todo mal, de toda maldade, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, se arrepender de seus pecados, se arrepender dos seus erros e se voltar para ti, Deus, clamando
pelo teu perdão, porque o Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus que exerce misericórdia, é um Deus que derrama a tua graça, e a tua graça nos basta, Pai. A tua graça é suficiente. Não recebemos nada de ti, Deus, sem que nós estejamos nas tuas direções, na tua vontade, Pai, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, tem misericórdia daqueles, Senhor, que não estão conseguindo identificar que tipo de pecado eles estão praticando. Pai, Espírito Santo de Deus, ajuda eles nessa hora, Senhor, que eles possam se arrepender verdadeiramente de seus pecados e que eles possam escolher, porque são as nossas escolhas, que eles possam escolher servir a Cristo, estar unido em Cristo Jesus, para que a vida eterna, para que eles possam alcançar a vida eterna, para que nessa caminhada, Pai, eles possam herdar as tuas promessas, eles possam prosperar nessa terra. Em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento, Pai. Consagramos este momento a Ti, Senhor, e que todos possam ser abençoados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos cantar um louvor, então? Vamos. Sangue de Jesus tem poder, Ele vai te curar, se você acreditar, com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai se entregar com todo o seu amor. Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Canta Deus é fiel. Onde Deus é fiel, gente? Deus é fiel mesmo. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus
Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia! Deus é fiel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Desculpa aí as falhas que de vez em quando a música some da cabeça, né? Mas tá tudo certo. Assim como ela some, ela aparece. Um abraço, que Deus abençoe vocês.